Então, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Tamires Luana Cordeiro, sou mestranda pelo PPG Educação em Ciências e hoje à tarde a gente está recebendo a professora Márcia e a professora Fernanda para um diálogo sobre a temática Mulheres na Ciência. Então, eu vou começar apresentando as professoras e depois eu vou passar a palavra para elas. Então, começando pela professora Márcia, Ela possui graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Tem experiência na área de física, com ênfase na física da matéria condensada, atuando principalmente em água e no uso de suas anomalias para processos físicos e biológicos. Pelo estudo das anomalias da água, ganhou o Prêmio L'Oréal Unesco de Mulheres nas Ciências Físicas e o Prêmio Cláudia em Ciência, ambos em 2013. Em paralelo, atua em questão de gênero, pelo qual ganhou a medalha Nicholson da American Physical Society em 2009. Por sua atuação pela pós-graduação, ganhou o Prêmio Anísio Teixeira da CAPES em 2016. E por seu trabalho em prol da ciência, recebeu em 2018, da Presidência da República, a Medalha do Mérito Científico como comendadora. Atua como diretora da Academia Brasileira de Ciências. Agora eu vou apresentar a professora Fernanda Stanisławski, A Fernanda possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Biologia Celular e Molecular pela mesma universidade. Realizou estágio de pós-doutorado no Departamento de Biologia da Universidade de Toronto, na área de Biologia Molecular e Fisiologia de Insetos. Ela foi bolsista de pós-doutorado júnior no Departamento de Biofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi bolsista PNPD CAPES no Centro de Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando com aquaporinas de plantas. Tem experiências nas áreas de biologia molecular, com ênfase em genes de aquaporinas de plantas e o papel dessas proteínas na nutrição vegetal e respostas a estresse abióticos. Tem experiências também em fisiologia de insetos, bioquímica de macromoléculas e toxinas. Atualmente é professora associada do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da URGS. É fundadora e coordenadora do projeto Parent Science. Então, boa tarde, professora Márcia, boa tarde, Fernanda. Eu vou começar o nosso diálogo com uma pergunta norteadora, e é a seguinte pergunta: a temática Mulheres na Ciência ganhou mais destaque nos últimos anos? Por quê? Tá, então se é dos últimos anos, deixa eu pegar, porque eu sou a velha do pedaço. Eu venho olhando esse problema há muitos anos, mais de 20 anos, e no começo era uma negação, sabe? Aquele processo, as pessoas negavam. Não, a gente não teve problema. Não, a gente entra aqui para o concurso público. O comentário favorito era assim: não, a gente não tem problema com a maternidade, porque todo mundo tem empregada doméstica no Brasil. Então, assim, teve um processo de negação. Graças a muito trabalho lá atrás, quando todos negavam e algumas vozes se levantavam e falavam, insistiam, foi começando a ter um acordamento, tá? E esse acordamento resultou que hoje em dia a gente pode ver muito claramente que quando a gente pergunta para mulheres da minha geração, muitas ainda negam a existência do problema, mas algumas já estão acordando. Mas a geração mais jovem é maravilhoso o que está acontecendo. Institucionalmente, também está acontecendo um acordamento, tá? Às vezes até me assusta, eu penso, será que virou moda agora falar de gênero? Está todo mundo querendo, sabe? Gente que lá atrás, eu me lembro que você fez no verão passado, sabe? Aquelas pessoas lá atrás que eram super machistas, misóginas, elas estão começando a se posicionar positivamente, inclusive as instituições, e aí eu quero trazer dois casos em que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul e um mais nacional, que é o caso que agora, para concursos de ingresso a docente na URGS, foi mudada a regra de concurso, e a nova regra tem uma visão
pode pontuar as questões da maternidade, mas também de outras diferenças. E isso não veio de graça, não porque as pessoas do Conselho Universitário são bonitas, mas por um trabalho muito consistente, muito graças ao Parenting Science aqui dentro. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção ocorre numa instituição bem mais conservadora. E vou dizer isso, e depois meus colegas vão me bater bastante, que é a Academia Brasileira de Ciências, onde neste momento estamos construindo um código de conduta. Tá? Isso seria impensável um par de anos atrás. Então, assim, eu estou muito contente, porque eu consigo ser velho tem suas vantagens, eu consigo ter essa visão lá de trás e como as coisas foram avançando. Perfeito, acho que é isso que a Márcia falou, né? Foi uma luta de muitas pessoas engajadas, e a Márcia tem um papel muito fundamental nisso, a gente precisa reconhecer, né? De mudar isso, né? Nos últimos anos, a gente tem sim essa pauta das mulheres na ciência ganhando muito mais visibilidade, né? Portas foram abertas e a minha experiência foi muito positiva, porque assim que a gente trouxe o assunto da maternidade, que é um dos pontos só, né, a questão da mulher na ciência, de gênero na ciência de uma maneira mais ampla, é muito maior do que a gente falar sobre maternidade, mas é um dos pontos. E assim que a gente trouxe essa discussão, foi uma bola de neve. Muito rápido as mudanças aconteceram. Se vocês olharem os vídeos antigos, lá de quando o Parent surgiu, em 2016, 2017, eu sempre falava que as mudanças eram para a próxima geração. E não, a gente está agora vendo as mudanças acontecendo, mudanças na prática, como o exemplo que a Márcia deu dos concursos da URGS, né, as questões das agências de fomento incluírem a questão da maternidade, outras intersecções, né, a discussão de raça não pode ser desatrelada da discussão de gênero de maneira nenhuma, né, então tem sido muito rápido nos últimos anos, né? Às vezes eu também me assusto, né? O exemplo que a Márcia deu do concurso da URGS, eu estava preparada para uma batalha gigantesca, né? De discussões intermináveis, quando a gente pediu, né? Que o conselho apreciasse esse pedido de incluir a maternidade na regra dos concursos. E não houve nem discussão, sabe? Eu fiquei muito, muito surpresa. Claro, tem a articulação das pessoas que estão dentro do conselho e tudo mais, mas, enfim, tem sido um caminho longo, não há dúvida disso, e muitas pessoas são responsáveis por abrir esse caminho, mas tem sido um caminho que eu acho que não tem mais volta. Eu prefiro acreditar nisso, que a gente está, mesmo que surjam mais obstáculos, a pandemia certamente foi um deles, né, a nossa situação política é um fator gigantesco no meio do nosso caminho, mas acho que a gente está indo na direção certa. Certo. Outra pergunta também tem a ver com a pandemia, né? Mas eu gostaria de saber quais foram os maiores desafios que vocês, enquanto mulheres, enfrentaram na carreira científica, tanto na vida antes da pandemia, quanto agora na pandemia, que a gente encontra tanto negacionismo na ciência, né? Tá. Deixa eu vou deixar a maternidade, porque eu não sou mãe, vou deixar a maternidade para Fernanda, embora eu não sendo mãe, eu sempre olhei para as minhas colegas do lado e vi que o peso, a carga que elas tinham por causa da questão da maternidade era imenso. Deixa eu só contar uma piada. Uma vez, uma colega minha muito jovem, casada com um físico também, ela tinha tido recém o bebê e queria ir numa conferência. E aí eu fui falar com o marido, porque ela se sentia muito a parte interessada. Eu disse, não, tu vai cuidar dessa criança e ela vai ter que ir nessa conferência. Então, às vezes, a gente tem, mesmo não atuando, a gente interfere. Mas tem um segundo ponto que vem junto, ele se casa junto, mas ele é distinto, que é o clubinho, tá? O clubinho dos homens. E a gente pode ver bem o clubinho, a gente fez uma análise que olhou todo o sistema educacional brasileiro, de ensino superior até ministérios, e a gente viu que tem um efeito tesouro, ou seja, o percentual diminui à medida que tu avança na carreira, inclusive num pedaço da vida onde não tem mais maternidade, tá? Na parte da avosidade continua influindo, tá? Então, por quê? Porque tem um pedaço que é quem indica, são os cargos políticos, e é tão verdade essa questão política que mesmo no mundo não científico, no mundo político, o percentual de mulheres é muito baixo e diminui à medida que o cargo se torna mais importante. Então, tem uma outra coisa que a gente precisa trabalhar, que é essa ideia do perfil da liderança.
Quem é essa pessoa que a gente imagina líder? Tá? Essa pessoa que a gente imagina líder não pode ser só aquela pessoa que bate na mesa, um matador. E as mulheres, para chegar na liderança, não precisam se tornar matadoras. Nós precisamos ter pessoas na liderança com todos os perfis. E isso está mostrado cientificamente com o trabalho de uma série de consultorias, inclusive a McKinsey, que mostra que as empresas com mais diversidade, aí com uma diversidade super ampla, que inclui gênero, raça, elas ganham mais dinheiro. E elas ganham mais dinheiro porque conseguem ter ideias diferentes. Tem um trabalho do ano passado que olhou 10 anos de tese de doutorado nos Estados Unidos e mostra que grupos menos hegemônicos fazem mais inovação disruptiva, ou seja, do seu diferente num certo meio, tu está trazendo alguma coisa de novo. E a gente quer que ciência, que conhecimento, que qualquer coisa da vida tenha essa diversidade, e a gente está inviabilizando isso quando a gente diz que é o homem, aquele macho alfa, que bate em cima da mesa, que tem um estereótipo super representativo do nosso presidente, é a pessoa que tem que liderar. Tá? Quando a gente já deve ter aprendido nesse período de presidência que esse não é um bom perfil, tá? E não deve ser o único perfil em qualquer grupo que vá tomar decisões, a gente precisa ter um pouquinho mais de diversidade. Eu acho que assim, a pandemia, né, não trouxe nenhuma novidade, né? Ela só exacerbou todos os problemas que a gente já enfrentava antes, né? Ela trouxe uma sobrecarga nesses problemas que já existiam, né? A Márcia falou já de alguns dos pontos. A gente tem trabalhado a questão da parentalidade e, na verdade, a gente tem trazido, uma discussão um pouquinho mais ampla sobre o cuidado, porque a pandemia não trouxe só a questão de cuidar dos filhos, né? Trouxe a questão de cuidar, né? Cuidar da casa, cuidar dos nossos idosos, cuidar de pessoas que precisavam de atenção especial durante esse período. Então, a pandemia exacerbou uma condição que a gente já enfrentava antes, que é a sobrecarga da mulher nessas tarefas, né? A gente já tem dados, o IBGE já fez vários levantamentos, nunca muda isso de que a mulher gasta um tempo muito maior do que os homens em tarefas domésticas e de cuidado, seja de quem for, né? Então, isso obviamente tem um impacto muito grande, né, na permanência, na progressão das mulheres dentro da carreira, seja qual for, incluindo a carreira científica. A gente tem uma particularidade na carreira científica, que a gente precisa, inclusive, discutir isso, né, de que a gente tem essas rotinas loucas de trabalhar 60 horas por semana e achar que é normal, né? Agora, na pandemia, esse é um trabalho do ano passado, do Myers, que ele estava avaliando a pandemia, tá? Mas ele pergunta para as pessoas quantas horas você trabalhava antes e quantas horas você começou a trabalhar, né, durante o período de isolamento e tudo mais. E a média era perto de 60 horas antes da pandemia. Gente, isso não é saudável para ninguém. Mas a gente normaliza isso, né? Então, a pandemia também trouxe essa discussão à tona de que talvez, né, esse regime que a gente considera o ideal, né, não seja bom. E isso certamente tem um reflexo muito negativo na diversidade, porque quem é que consegue se dedicar 60 horas por semana para fazer qualquer coisa, né, incluindo fazer ciência? É um perfil muito específico, né? Então, acho que a gente realmente tem que trazer essa discussão da diversidade, né, que a Márcia começou a falar, e isso vai passar por muitas coisas, não é só diversidade de gênero, é diversidade de raça, né, a gente tem essas discussões que não podem ser separadas, o efeito que eu senti enquanto uma mulher branca, mãe, é diferente do efeito que uma mulher negra, mãe, sentiu. Nossos dados do Parenting Science da pandemia deixaram isso muito claro, né, que existe essa intersecção muito forte de gênero com raça e parentalidade. Então, eu acho que esses são os obstáculos que a gente tem. Na academia como um todo, né, não é só a questão dos estereótipos, a Márcia trouxe, não é só maternidade, a gente precisa falar de assédio, isso é um problema gigantesco na academia e que tem um efeito muito negativo para as mulheres, né, então são muitos os fatores, né, que vão precisar ser discutidos e resolvidos, né, eu acho que a gente já passou um pouquinho da época de estar só conversando sobre, a gente precisa de medidas efetivas, né? O fato da Academia Brasileira estar construindo um código de conduta é fundamental, todas as nossas instituições precisariam ter isso muito claro. Eu estou participando de um curso sobre assédio, a gente não sabe definir o que é assédio,
Teve um levantamento eu não vou lembrar qual foi, dos institutos, eu confundo Nivea e Avon, gente, enfim, teve um levantamento da Avon, né, que eles perguntaram para alunos do ensino superior se eles tinham sido vítimas de assédio. E as pessoas diziam que não, né, uma porcentagem muito pequena dizia. Aí eles davam uma lista de situações. E aí o número passava para 60% dos alunos já terem sofrido assédio, porque a gente não consegue nem reconhecer isso. Então, acho que são muitas as discussões, e eu espero que a gente avance nelas, não só em falar, mas em fazer alguma coisa para mudar. Deixa eu só pegar esse gancho do assédio, porque a gente terminou de publicar agora um artigo, o He4She da URGS, desse levantamento feito sobre assédio moral e assédio sexual, em que se descobriu que 50% das pessoas que responderam o questionamento, técnicos, docentes e discentes, já sofreram assédio moral e cerca de 10% sofreu assédio sexual. O assédio, ele tem um fator complicador, que é a dinâmica do que é assédio tem mudado ao longo do tempo. Quem define o regramento das coisas normalmente são pessoas mais velhas. Sinto muito, o poder é meio geriátrico. E essas pessoas, elas se formaram num tempo que aquilo que hoje a gente define como assédio não era. Tá? Então, a gente já começa com uma discussão, não só de definição, mas que a definição é temporal. Tá? Por exemplo, tá? E isso, o Brasil está recém entrando. Os Estados Unidos já se discutia esse assunto há muito tempo, já há muitos, 20 anos atrás, como eu comecei a olhar isso, era impensável um orientador namorar orientanda. Era nos Estados Unidos. Mas isso era prática comum no Brasil. Agora, pensem que são esses orientadores que namoraram, se casaram, tiveram filho, até com orientandas, que são as pessoas que estão agora liderando a prática da redação de um código de conduta. É muito complicado, porque primeiro tu tem que dar uma aliviada nessas pessoas, tá? Explicando que é uma questão temporal. Tá? Então, e que agora a gente precisa fazer a regra para o tempo presente, que como é ruim ter essas inter-relações afetivas e profissionais tão mescladas, como isso dá uma possibilidade muito grande de a gente ficar em dúvida de se é romance ou se é assédio. Começa a ficar em uma zona cinza enorme, que é ruim, que a gente precisa estabelecer um regramento nas nossas relações, que é coisa que o brasileiro nunca gostou muito de fazer. Tá? Então, a gente tem coisas que num passado remoto eram piadas aceitáveis, não são mais piadas aceitáveis. E provavelmente daqui a 5, 10 anos, coisas que a gente diz hoje e até acha aceitável vão ser inaceitáveis. Por quê? Porque tem muito a ver com hábitos e costumes que evoluem. Então, essa construção, ela não é simples, mas ela é urgente. Porque as pessoas estão se afastando da ciência justamente, do conhecimento, estão se afastando das coisas, justamente por causa desse comportamento inadequado. Muito mais leve que o assédio, tem um estudo feito com 200 mil pessoas que mostra que as mulheres desistem de progredir na carreira devido a esses comentários, essas interrupções, esse comportamento tóxico do ambiente de trabalho, que tem a ver com assédio, mas é um pouco mais leve que o assédio, que também a gente precisa regular se a gente quer que as pessoas continuem trabalhando. Escutando vocês, eu fiquei me lembrando daqueles termos, né, o teto de vidro e o teto de concreto, né, as barreiras invisíveis que afastam as mulheres da ciência, dos cargos de chefia, e como a Fernanda citou, né, para as mulheres brancas, claro, tem o machismo, as mulheres negras também enfrentam isso, mas para as negras ainda é pior a situação, porque além de enfrentar tudo isso, elas enfrentam um racismo na carreira. Então, eu admiro o trabalho de vocês, várias outras meninas eu tenho certeza que admiram, vocês são inspiração, o trabalho de vocês é uma maneira de quebrar esses tetos de vidros, mas eu queria ouvir de vocês, enquanto cientistas, o que ainda falta para a gente quebrar esses tetos de vidros e ir além, e também os tetos de concreto, né, porque a gente não pode falar sem lembrar das mulheres negras. Sim. Nós temos ainda um longo caminho pela frente, então a gente precisa, assim, urgentemente regular nossas instituições e as relações entre as pessoas, de maneira que a gente garanta uma segurança emocional
no ambiente de escola, no ambiente de trabalho, que as pessoas, elas não sejam intimidadas, tá? Isso é uma coisa bastante importante. Nós precisamos trocar o perfil do que a gente desenha como sendo o profissional que a universidade está formando. Tá? Eu gosto de pensar que a universidade tem uma mania de formar quadrado. Tá? Ela até deixa entrar o redondo, mas desde que o redondo termine um quadrado no final da sua graduação. Todo mundo tem que ficar igualzinho. E ela entende que o ideal é a gente ter todas as formas, o que significa que a diversidade tem que impactar o ensinar dentro da escola. Ah, então não é só deixar entrar e sair todo mundo. Não, tu deixa entrar para tu te contaminar com cultura, com a forma de ser, entendeu? Assim, nós precisamos abrir o reino e permitir que pessoas tímidas, pessoas que não sejam tão agressivas, elas também tenham o espaço. Por quê? Porque a gente precisa dessa diversidade. Isso não estou dizendo que isso tudo é fácil de fazer, gente. E também vou dizer, é fazer um monte de gente abrir mão de seu privilégio. Tá? Deixa eu contar uma historinha. Um dia eu estava conversando com um colega americano, um colaborador de muitos anos, e ele dizia, Márcia, tu é tão falante, agressiva, por que tu fica brigando para essas pessoas quietas terem espaço? Isso é contra ti. Entendeu? Olha a lógica, eu tinha uma lógica capitalista. Tá? E assim, e a pessoa não enxerga que, nossa, se eu remover do mercado de trabalho as pessoas porque tem uma determinada característica, ou seja, não são tão agressivas, não tão falantes, não conseguem sobreviver, eu vou perder toda aquela bagagem de talento. Eu não estou falando nem de direitos humanos e de democracia, que seria importante porque eu não entendo muito bem desse assunto. Tá? Mas eu entendo de eficiência, sou físico, físicos entendem de eficiência. O sistema fica mais eficiente. Então a gente precisa mudar, inclusive, a forma como a gente avalia, né? A avaliação tem muito a ver com essa competição de um momento, de uma prova, que pessoas sob tensão não funcionam bem. Temos que discutir isso sim, gente, porque tem que ser naquele momento a avaliação, aquele momento mágico, sublime, entendeu? Assim, inclusive, isso tem que se repensar. Então, tem muito do que reconstruir, se permitindo abrir mão de privilégio. Tá? Eu, como mulher branca, sem filho, vou ter que abrir mão de privilégio. Tá? Sim, sou eu que tenho que dar aula à noite. Eu não tenho filho. Né? Sim, pessoas negras vão ter mais direito do que eu a galgar certos cargos. Sim, tem que ser assim. E eu tenho que entender isso, e as pessoas têm que entender, e os homens brancos da elite, rica, também vão ter que entender isso. Acho que esses são os pontos principais, né? A gente reconhecer que existe um problema, né? Esse é o primeiro caminho. A gente não vai resolver nada se a gente continuar achando que está tudo bem. Eu acho que houve um certo avanço nisso, né? De entender que existe sim um problema dentro da academia, quando a gente está falando de gênero, raça e tudo mais. E eu acho que esse ponto é essencial, né? De reconhecer os seus próprios privilégios. A gente tem na academia esse vínculo forte com a meritocracia. Né? Então, eu me esforcei e cheguei onde eu cheguei. Se esforçou, nunca vou questionar, né, a competência de uma pessoa que chegou num cargo onde ela chegou. Tá? Não é essa a nossa discussão. Mas a discussão é que talvez alguma pessoa que não tenha chegado nesse cargo não foi por falta de competência, não foi por falta de mérito. Sim, porque a gente colocou uma série de barreiras na frente dessa pessoa que ela não conseguiu passar por cima dessas barreiras. Porque cansa. Né, a luta constante cansa, tem que estar sempre contra o sistema e tudo mais, isso desgasta, as pessoas não querem viver desse jeito, ninguém deveria viver desse jeito, né? Então, acho que esse é o caminho, né, a gente reconhecer que existe um problema, a gente permitir que se estude esse problema, a gente tem enfrentado isso, né, essa escassez de dados, de números, a gente precisa de números para pensar, existe um problema, quanto tempo esse problema dura, como é que eu vou resolver esse problema, eu preciso de números, eu preciso de dados. Tem sido cada vez mais difícil obter esses dados, a nova lei de proteção, né, dos dados que nossas instituições têm agora está complicando mais ainda, né, conseguir dados de gênero, dados de raça é impossível dentro das nossas instituições, e isso exacerba o problema, porque eu preciso entender para resolver, né, não adianta simplesmente eu negar, né, essa realidade e dizer, não, está tudo bem, né, então eu acho que
o caminho é esse, abrir as discussões, reconhecer o problema, reconhecer que a gente tem privilégios, e isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa capaz de estar onde eu estou, né? Eu acho que a gente precisa desvincular essas duas coisas, porque senão as pessoas não querem reconhecer esses privilégios, né? E permitir que a gente estude e pense em políticas, né, que sejam efetivas em relação a essas questões que a gente precisa mudar dentro da academia e da ciência. Agora que vocês tocaram no assunto da academia, né? Olhando assim para o curso de formação de professores, tanto de química, física e biologia, né? Eu sou bióloga de formação e eu tive o privilégio, né, que minha professora de epistemologia falou sobre mulheres na ciência na disciplina. Mas em paralelo, conversei com colegas da química, da física, e eles não conheciam mulheres cientistas. Isso no final do curso, né? E até tem aquele teste do Chambers, vocês devem ter escutado falar, né? Desenhe uma pessoa cientista, que a gente viu que os primeiros resultados lá, teve um experimento com 5.000 crianças, apenas 28 desenharam cientistas mulheres, né? E evoluiu um pouquinho, mas é ainda uma realidade que a gente percebe que as pessoas estão vendo a ciência como masculina. Então, vocês acham que os cursos de formação, eles ainda pecam no sentido de trazer a abordagem de mulheres na ciência no currículo? Tá, deixa eu começar dizendo assim, que realmente as crianças ainda têm essa visão estereotipada. Eu tenho uma aluna chamada Mayara Alves, justamente desse programa de Educação em Ciência, que fez os testes com as crianças, para quem ela dá aula, e vou dizer assim, não é só que desenham homens. Tem uma fissura pelo jaleco, uma fissura, eu sou física teórica, gente, eu não uso jaleco, mas tem uma fissura pelo homem, jaleco, e homem que não tem pente em casa, porque os cabelos são sempre descabelados, e aqui, e ela é Rio Grande do Sul, para quem estiver ouvindo de outra região, todos os laboratórios tinham armas, gente, que eu acho que é um fenômeno, talvez gaúcho, regional, essa fissura por pistolas e coisas assim explosivas. Então, assim, realmente, depois ela faz um teste, ela conta a história de uma cientista mulher, pede para redesenhar, e aí até atenua um pouco essa questão quando a gente estimula. Ela, inclusive, utiliza um livro didático maravilhoso que traz histórias de cientistas no meio do ensino à ciência. Então, temos uma pequena evolução. Infelizmente, os nossos currículos de formação de pessoas na área de física, que é o que eu conheço mais, não trazem isso. Tá? É quase uma surpresa quando eu conto para os estudantes que Noether, do teorema, que todo mundo conhece como teorema do Noether, é M. Noether, que é uma mulher. Entendeu? Assim, as pessoas não associam aquele conhecimento com uma carinha, se quer isso. Quanto mais discutir essas questões. Então, assim, estamos muito longe de trazer essa questão, e eu estou falando de gênero, imagina racismo, e aí é outro pacote, mais buraco. Ou falar da construção de conhecimento de áreas científicas que não venham da matriz europeia, de eu trazer essa questão também. Então, assim, a gente forma pessoas que sabem fazer contas, e a gente precisa expandir esse conhecimento. Não é uma solução simples, mas ela precisa ser feita. Eu acho que é isso, gente. A gente realmente peca nisso. Eu sou coordenadora do curso da biologia aqui da URGS, né? Estou agora como coordenadora. E qualquer mudança no currículo é sempre uma luta. E mesmo que existam regramentos, né? Então, existem leis que agora, né, nossos cursos têm que incluir o ensino das relações étnico-raciais. Isso é uma obrigação. Isso não é feito, gente. A gente fez um levantamento muito pouco é ofertado. As pessoas veem isso como um problema. A gente precisa resolver isso. Não é que a gente precisa resolver isso. Faz parte da formação. A gente tem que ser muito mais do que técnico, né, no assunto. Obviamente, nossos cursos formam biólogos maravilhosos. Eu não tenho dúvida da capacidade científica deles né, na parte da biologia, mas a gente precisa, sim, incluir outras coisas. Então, existem já movimentos, né, dessas pequenas inserções nos nossos currículos, porque, enfim, a gente tem curso de licenciatura, são os nossos alunos que vão estar ensinando as crianças de ciências e biologia no ensino médio, então, realmente, a gente precisa mudar isso, só que não é fácil, a Márcia falou isso, não é simples, porque tem muita resistência. Quando a gente vai, principalmente, para o ensino dentro da universidade, quando a gente sai um pouquinho dos cursos de licenciatura, que isso a gente até consegue colocar mais coisas na licenciatura, mas vai para os bacharelados, aí sim, qualquer discussão que não seja técnica não precisa, né? É muito difícil de conseguir trazer essas questões, né, mais amplas,
que fazem parte da ciência, gente. A gente tem ainda esse vínculo muito grande do que é ciência e tudo mais, né? Associar com áreas específicas, né? Então, é uma mudança longa, né? Já existem movimentações nesse sentido, eu acho que a gente tem que engrossar essa discussão, né? Mas é certamente o caminho. E falando como mãe, né? A gente tem um papel na sociedade de educar nossos filhos de uma maneira diferente. Né? E é muito difícil, gente, ir contra o sistema. Coisas básicas das cores a gente ainda tem que discutir, que eu posso estar de azul, né? Que os guris podem usar cor de rosa, isso vem tão forte da escola, sabe? É muito, muito difícil. Então, faz parte, né, do nosso papel de criar as futuras gerações diferentes. E não é fácil também, gente. Eu tenho me desconstruído nessa palavra que todo mundo agora gosta de falar, mas, enfim, a gente traz muitos preconceitos, né? Os guris devem achar que eu sou meio lerda para algumas coisas, porque às vezes eles fazem perguntas e eu tomei como prática parar antes de responder, porque senão várias vezes as respostas não é o que eu quero dizer, mas é aquilo que está na minha cabeça. Primeira vez que meu filho falou, eu estava com as unhas pintadas, ele me disse, mãe, eu quero pintar minhas unhas de roxo. Eu quase respondi para ele que não, tu não vai pintar. Ele fica pensando, por que ele não vai pintar as unhas? Deixa ele pintar as unhas de roxo, né? Daí eu parei e respondi, filho, a gente não tem um esmalte roxo em casa, né? Só se for de outra cor. Mas aí tu tem que ter consciência disso, né? Então, mas a educação é o caminho, gente. Não tem outro jeito. Muito obrigada, professora Márcia e professora Fernanda. Com toda certeza, aprendemos muito com vocês. Também agradecemos a presença de todos e de todas e pedimos para que fiquem de olho que logo será lançado o nosso segundo episódio sobre a temática Mulheres na Ciência. Assim eu me despeço de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.